então não está em quem vê, está em quem mostra. A glória não está no Paulo que viu, a glória está no Cristo que arrebatou Paulo e mostrou as glórias do céu para Paulo. A glória não está em quem recebe, a glória está naquele que dá. A glória não está naquele que canta, a glória está naquele para quem cantamos. A glória não é para aquele que prega, a glória é para aquele que usa aqueles que pregam. A glória não está em nos reunirmos aqui, a glória é para aquele sobre o qual, para o qual e pelo qual estamos reunidos aqui. Porque dele origem, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo certo ele vos exaltará. Segundo lugar, por mais alto que Deus te eleve, desça em si. Por mais alto que Deus te eleve, se humilhe sempre, olhando para si mesma, olhando para si mesmo. Porque quem olha para si e desce, sobe olhando para Deus. Deus não exalta ninguém que se exalta olhando para si, mas Deus exalta todo aquele que se humilha olhando para si. E se humilha dizendo que ele, apenas ele deve ser visto. Ou seja, Paulo é elevado ao terceiro céu, Paulo é elevado ao paraíso. Mas quando ele vai falar desse Paulo que foi, ele diz, foi há 14 anos atrás. Ele não se apega a tal experiência para ficar falando, contando, cantando, escrevendo, postando, compartilhando todo dia. Ele diz, foi uma experiência. O mais importante não é eu falar do que ele fez comigo, é eu falar de quem ele é e do que ele pode fazer na vida de muitos. Porque algumas pessoas se apegam apenas uma ou própria pessoal experiência, tomam aquilo como doutrina para a vida inteira, ou para todas as suas mensagens. Está limitando o chamado bíblico do pregador, que é falar mais de quem Deus é, do que simplesmente aquilo que ele faz. E a prova disso é que a gente prega e canta mais os milagres de Jesus do que as pregações de Jesus. Porque os milagres de Jesus revelam seu poder, as pregações de Jesus revelam seu caráter, e Jesus mais ensinou do que fez. Mas a gente gosta mais dos milagres do que das mensagens de Jesus, porque os milagres de Jesus nos confortam, mas as pregações de Jesus nos confrontam. E outra, existem milagres que Jesus fez, que do mesmo modo ele não fará mais. Mas a palavra que Jesus pregou ontem é a mesma hoje e será eternamente. Ou seja, a gente precisa entender isso. Por mais alto que Deus me eleve na minha experiência, eu preciso me humilhar, olhando para mim. Ou seja, por mais que eu pregue, por mais que cantemos, por mais que a gente cresça em dons espirituais, por mais experiência que tenhamos, olhemos para nós mesmos e dissemos, é tudo honra. E digamos, é tudo para a honra, é tudo para a glória do nome do Senhor. Só que tem gente que olha para si, por causa de suas experiências, quer se sobrepor. Eu sei que existem pessoas que não têm experiências com Deus e nos criticam e nos humilham, mas o fato de eu ter tido experiências que outros não tiveram, não posso me tornar soberbo simplesmente porque vivi o que ele não viveu.
Até porque na maioria das vezes, se eu vivo o que ninguém vive, é para que eu ajude alguém que nunca viveu o que eu vivo a viver também. Ou seja, uma graça que me dá uma experiência não está focada em mim, é para que eu seja uma bênção para outros. O que Paulo diz é: eu tive a experiência, mas quando eu vou me referir a isso, 14 anos depois. Segundo, conheço um homem em Cristo. Ele não diz Paulo foi, ele não diz eu fui, ele diz um homem. Que homem? Não me interessa. O que é que interessa? Em quem esse homem foi? O que é que interessa? Quem elevou esse homem? E quem elevou esse homem, Paulo? Ele diz Cristo. Ou seja, Deus o elevou ao nível do terceiro céu. Mas quando ele vai falar de si mesmo, ele diz 14 anos atrás. Ou seja, não é algo que eu preciso falar toda hora. Segundo, conheço um homem. Que homem? Tenta aí adivinhar. Terceiro, esse homem que foi não pode se gloriar. Quarto, esse homem que foi e não pode se gloriar é um homem fraco. Quinto, esse homem que foi e não pode se gloriar porque é fraco, apanha. Sexto, esse homem que apanha tem um espinho na carne. Sétimo, esse homem que apanha e tem um espinho na carne só presta de joelho. 3 vezes orei, e foi quando eu orei que eu ouvi ele dizer: minha graça te basta, minha graça te basta. Ou seja, eu sei que você tem grandes experiências, mas pelo amor de Deus, se humilhe sempre diante do Deus que te honrou. Se humilhe sempre diante dos irmãos que esse Deus coloca diante de você. Pedro olhou para si mesmo, olhou para os outros e disse: todos aqui te negarão, menos Pedrão. E quem foi que negou? Pedrão. Nabucodonosor olhou para a Babilônia e disse: essa é a Babilônia que eu construí para a minha glória e para a minha magnificência. Ele queria falar a palavra magnificência, mas não deu tempo, porque o texto diz: estando ele ainda falando, desceu uma voz do céu e disse: tiro de você o teu reino e te tiro do trono, vá comer capim com os animais. Ficou 7 tempos no meio do mato, parecendo bicho, comendo como bicho, comendo o que bicho come. Mas 7 anos depois, conseguiu entortar a cabeça, olhar para cima e dizer: só tu és Deus, só tu és grande, só tu és soberano. Quando ele olhou para si, porque Deus o elevou, ele olhou para si e disse: eu sou o cara, eu sou o homem. Aí Deus diz: vira bicho. Mas quando como bicho, olhou para cima e disse: sou nada, tu és tudo. Aí Deus disse: agora deixa de ser bicho e volta a ser rei. Esse é o Deus que nós servimos. Ainda tem muito capim para gente soberba comer. Ainda tem gente para Deus destronar. Ainda tem gente para Deus derrubar.